Olá! A taxa básica de juros, a Selic, termina 2013 em 10% ao ano e com expectativa de nova alta no início de 2014. A inflação continua muito próxima à meta estabelecida pelo governo, de 6,5% no ano. No cenário internacional, todos os olhos voltados para a recuperação da economia norte-americana e o impacto que isso terá nos mercados emergentes. Há grande expectativa sobre como essa conjuntura econômica vai afetar os investimentos no Brasil em 2014, principalmente na área de infraestrutura, agora que o programa de concessões do governo federal obteve sucesso nos últimos leilões realizados. Esse é o tema do Expressão Nacional, que começa agora. Eu recebo o diretor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de Brasília, professor Roberto Heller Júnior. Roberto Piscitelli, integrante do Conselho Federal de Economia. Os deputados Alfredo Kaifer, do PSDB do Paraná, e Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. E você, está otimista ou pessimista com os rumos da economia em 2014? Qual a sua expectativa com as obras de infraestrutura? Participe do nosso debate pelo 0800 619 619. O e-mail expressãonacional, tudo junto sem tio, @câmara.leg.br ou o Twitter, @xnacional. Eu sou Fabiana Mello e o Expressão Nacional é transmitido pela TV Câmara, a Rádio Câmara e pela internet no endereço www.tv.câmara.leg.br. Bom, obrigada aos senhores pela presença aqui no estúdio. E eu gostaria de iniciar ouvindo os convidados de fora, os professores e economistas. Primeiro, o professor Heller. O senhor está otimista ou pessimista em relação a 2014? E por quê? Olha, eu não estou otimista. Em relação a 2014, eu acho que nós vamos ter um ano parecido com 2013, um ano mais ou menos como esse. Mas para 2015 eu estou bastante pessimista. E a questão que eu acho, que eu analiso na economia, a economia brasileira ela tinha uma estrutura de política econômica que veio dos dois governos, do presidente Fernando Henrique e do primeiro governo do presidente Lula. Essa estrutura começou a mudar no segundo governo do presidente Lula, em parte pela própria questão da crise financeira, a necessidade de uma resposta, mas que a partir de 2011, no atual governo, houve claramente uma ruptura com o que era feito de política econômica até então. Então você passou a ter uma postura do governo no sentido de forçar a baixa de juros. O governo tentou levar o câmbio maior, né? O ministro deu várias declarações, necessidade de desvalorização de câmbio, sempre visando a indústria. O BNDES passou a ter um papel muito mais ativo do que ele vinha tendo. Esse ano foram quase 150 bilhões de reais para o BNDES. E o resultado, acho que o próprio governo já reconheceu que foi bem abaixo do que se esperava. A taxa de investimento não respondeu a essa política toda. A inflação não respondeu, nós estamos perto de 6%, lembrando que a meta, na realidade, é 4,5%. 6,5% é o teto aceitável. É o teto da meta. Então, a inflação não está vindo para a meta. E a taxa de câmbio, quando ameaçou desvalorizar mesmo, o governo viu que era um risco para a economia e o próprio governo foi obrigado a intervir. E o Banco Central tem feito intervenções constantes para segurar a taxa de câmbio. Então, o próprio governo parece que já percebeu e mudou. Você vê que a taxa de juros, quando caiu, havia no ar um discurso de que ela nunca mais voltaria a 2 dígitos, voltou, e fez bem ter voltado, o Banco Central agiu bem, na realidade talvez ela tivesse que estar mais alta do que está agora. Com isso a gente evitou um descontrole da inflação, mas não conseguiu trazer ainda para os 4,5%. O câmbio está muito volátil, isso é muito ruim, essa volatilidade. A questão fiscal, por conta desse esforço todo, ela está confusa, e o termo eu acho que confuso é o mais apropriado, inclusive com as pessoas tendo dificuldade de entender os números que o governo coloca. Então, tudo isso deixou a nossa economia numa posição mais frágil. Nós mesmo que perdemos 3 anos importantes por conta dessa, digamos, ida e vinda. Foi muito bom que o governo tenha reconhecido e tenha mudado, investiu nas concessões. As primeiras concessões de aeroportos não foram tão boas, as segundas foram muito melhores, um avanço claro do governo. A questão do campo de Libra, que foi outra concessão importante, que eu acho que o governo vai amadurecer. Então, assim, o lado bom é que o governo mostrou que entendeu onde estava o erro. Eu acho que isso é muito bom. O lado ruim é que nós perdemos anos críticos. E por que esses anos são críticos? Porque o Brasil, apesar da crise, ele tem uma conjuntura muito boa. O Brasil é uma economia relativamente fechada. Mas o Brasil ele transaciona muito capital, a gente puxa muita poupança. E a taxa de juros internacional está muito baixa. E para quem pede dinheiro emprestado, taxa de juros internacional baixa é um presente dos deuses. Por quanto tempo essa taxa de juros vai ficar baixa? Ninguém sabe. O que se sabe é que já começa alguns sinais de que ela pode aumentar. E se a taxa de juros aumentar no Brasil do jeito que está agora, nós podemos ter um desastre. Como ameaçou no meio do ano, quando houve uma ameaça que os Estados Unidos nem sequer ia aumentar, não, ele só ia parar com o programa dele
recuperação assim, da economia. A gente tem que correr muito em 2014. 2014 é um ano muito complexo para o Brasil, com Copa do Mundo, com eleições presidenciais. O Brasil tem que correr muito, arrumar bem a casa, porque a gente não pode dizer que foi pego de surpresa pelo que estão falando aí de tempestade perfeita. A gente não pode se dar esse luxo, porque vai ser muito grave. Por isso que eu tenho um certo pessimismo. Obrigada. Roberto Pissitelli, 2014 igual a 2013 e o perigo mesmo é 2015? Você concorda? O senhor concorda com essa avaliação? Eu acho que eu estou um pouco mais otimista que o Ellery. Eu sou moderadamente otimista em relação ao desempenho da economia no ano que vem. Efetivamente, nós ainda estamos abaixo, né, da nossa potencialidade. Mas tendo em vista o quadro geral ao nosso redor e a situação mundial, acho que, assim mesmo, a posição, a condição do Brasil é razoável. É possível, é provável que a gente tenha uma taxa de crescimento um pouco maior no ano que vem do que este ano, né, em que ela deve se situar numa faixa entre 2,5% e 3%. Eu acredito que exatamente por ser um ano eleitoral e ser o ano da Copa ou da conclusão ou da aceleração de obras relacionadas a esses eventos internacionais, que nós teremos mais investimentos. De um lado puxados pelo próprio Estado e de outro em função das próprias concessões e desse direcionamento que o governo deu mais recentemente a uma série de iniciativas e de obras de infraestrutura. Não é? Um pouco diferentemente do Ellery, apesar de a inflação estar acima do centro da meta, ela tem se mantido com uma relativa estabilidade. Não é? O senhor acha que não há risco, por exemplo, ela tão próxima do teto e com o governo dando sinais de que está confortável essa situação, ultrapassar o teto? Não me parece assim, não me parece que haja perspectivas, pelo menos a curto prazo, de que se atinja, menos ainda de que se ultrapasse o teto da meta. Acho até que a gente teve alguns momentos mais difíceis, alguns repiques, né, durante o ano de 2013, até em função da aceleração na elevação de preços de alguns produtos, de alguns tipos de produtos. Por exemplo, houve um momento em que alimentos e bebidas exerceram uma forte pressão sobre os índices de inflação. Certo, mas assim, o teto, essa faixa de 2 pontos, ela existe para se houver algum imprevisto, não é isso? Assim, tem uma meta e essa banda é para, caso aconteça alguma coisa não prevista, né? Isso que subiu. Digamos... Por isso que chegou um pouquinho acima da meta, por conta que aconteceu alguma coisa. Digamos que o ideal seria que nós Mas a gente já está trabalhando nessa faixa acima da meta há algum tempo, não, deputado? Acho que o ideal seria que nós conseguíssemos atingir o centro da meta. E acho que a médio prazo a tendência será, inclusive, de reduzir essas margens, né, acima e abaixo do centro da meta e ir reduzindo gradualmente também a própria meta, o centro da meta. Mas não me parece em nenhum momento que tenha havido uma perda de controle da inflação ou da utilização de instrumentos de controle da inflação, até mesmo em função do próprio nível de atividade econômica do país. Acho que talvez o grande desafio que a gente possa vir a enfrentar no ano que vem decorra de mudanças bruscas ou mais acentuadas na economia americana, né? Do aperto monetário, elevação da taxa de juros interna dos Estados Unidos. Talvez esse seja o maior risco que se ofereça à política econômica brasileira, que deverá ter, provavelmente terá reflexos internamente, poderá provocar uma reacomodação do próprio câmbio, com as pressões, ou algumas pressões inflacionárias aí decorrentes. Mas apenas isso? E em relação, gostaria de perguntar, por exemplo, a opinião do deputado Alfredo Kiefer sobre a possibilidade
e o impacto que isso pode ter da redução do grau de investimento, né, da avaliação de risco do Brasil pelas agências de avaliação de risco internacionais, deputado. Queria fazer uma pequena análise daquilo que já foi dito aí. Eu me considero pessimista em relação a 2014, se formos analisar a perda e a expectativa que nós poderíamos ter e não vamos alcançá-la, eu diria que até longe daquilo que seria o ideal. Nós fizemos em 2012 um PIB de apenas 1%, terminaremos 2013 não mais que 2,3%, e acredito que 2014 a gente não vai repetir muito mais do que isso. Entendo que isso se deva, como disse aqui o economista, porque abandonamos alguns fundamentos importantes que foram estabelecidos nos 8 anos do governo do PSDB e que foram acompanhados pelos, digamos, 6 anos dos 8 do presidente Lula e que mais recentemente têm sido abandonados. Eu diria que é o tripé que se construiu. Eu diria que não é fruto do PSDB, mas o próprio PT, quando Lula assumiu, e nós tivemos aí o presidente do Banco Central, Meirelles, por exemplo, que foi candidato do PSDB a deputado federal e assumiu o Banco Central. O tripé da responsabilidade fiscal, da meta de inflação e do câmbio flutuante. Pelo menos um ingrediente desse tem sido abandonado. Quer dizer, a responsabilidade fiscal não tem se primado por ela, pelo menos os últimos 2 a 3 anos. Eu diria assim que no governo da presidente Dilma, nós não temos tido responsabilidade fiscal adequada. E qual é a forma de você controlar a inflação? É você ter política fiscal ou política monetária. Então, hoje, nós tivemos que atacar frontalmente com um forte ingrediente de política monetária, com o Banco Central tendo que voltar à carga com a elevação da taxa Selic, porque a Fazenda, o outro lado que poderia ter sido feito, não cumpriu o seu papel, que é a política fiscal. Então, toda vez que você exagera nos gastos, que você não faz o equilíbrio fiscal adequado, você tem que buscar um instrumento monetário, que é o que o Banco Central, digamos assim, nós temos que louvar que faça, é um mal necessário que não precisaria ser feito. Nós poderíamos estar mantendo uma taxa de juros de 6,5%, 7%, se a gente estivesse mantendo um rigor fiscal. E a gente viu isso, que inclusive hoje nos afeta com a perspectiva de um rebaixamento de rating, porque fomos salvos, entre aspas, em 2012 com engenharias contábeis que nós fizemos, trazendo o resultado de estatais, de BNDES, antecipando isso, colocando no caixa para fechar o equilíbrio fiscal adequado. E este ano de 2013 não fizemos essa engenharia porque o governo teve recursos extras, Campo de Libra, 15 bilhões, 20 bilhões de refis, algumas receitas extras que compensaram e a gente fechou mais ou menos ali, muito próximo do 0 a 0, ou 0 a 0, eu digo, com o superávit planejado que o governo tinha aí, por volta de 70 bilhões, que se atingiu, mas eu diria que a metade desse superávit atingido foi graças digamos assim, foi salvo pelo gongo no mês de novembro e de dezembro ainda, que vai ter arrecadação excepcional por conta disso. Então, esta é a realidade que nos aflige em 2014 e que eu entendo será de maior gravidade em 2015. A pergunta é, será que a gente vai manter essa arrecadação excepcional, tá? Se o governo não reduzir os seus gastos? Será que vamos continuar tendo
safras abundantes, que é o que tem salvo a economia e o agronegócio, com soja, com milho, produção, exportações do agronegócio que tem no salvo, e assim por diante. Então, realmente, o perigo maior, eu diria que não há, assim, algo de gravíssimo preocupação em 2014, mas muito mais em 2015. Eu concordo, então, com o professor Ellery, que 2015 é ainda mais o perigo preocupante. estará muito mais iminente. Certo. Vamos ouvir, então, agora o deputado Carlos Zaratini, governo. Eu imagino que o senhor esteja ansioso agora para falar, depois de ouvir, então, essa colocação sobre essa mudança, essa ruptura da política econômica. Primeiro, quero saber se o senhor concorda e como é que o senhor responde. E queria a opinião do senhor também, deputado Zaratini, sobre essa possibilidade da redução do grau de investimento brasileiro pelas agências e também sobre a declaração do economista da Goldman Sachs que cunhou a expressão BRICS, né, dos mercados emergentes, Brasil, Rússia, Índia e China, que disse recentemente que o Brasil poderia até ser excluído do grupo, né, na concepção dele, de mercado emergente devido à situação atual da economia. Essas agências, elas não têm credibilidade alguma, né? Elas, durante a crise americana, elas colaboraram para a crise. Elas omitiram elementos importantes de avaliação que levaram os Estados Unidos à crise, que levaram a milhares de pessoas, investidores americanos, a acreditar que estavam investindo em coisa séria. Então, essas agências não me preocupam em absolutamente nada e não deveria preocupar a população brasileira, porque isso só serve como termômetro de um pequeno mercado aí de especulativo. O fato é o seguinte, no meu modo de ver. Primeiro, o Brasil não joga sozinho na economia. Nós não estamos sozinhos no campo batendo bola, fazendo embaixada. O Brasil joga com inúmeros outros jogadores, né, que são os outros países, que é a economia dos outros países. Nós tivemos uma crise em 2008, que essa crise a Europa ainda não superou, os Estados Unidos vai ali devagarinho melhorando, a China diminuiu violentamente o seu crescimento, então nós temos um cenário internacional que não é favorável. E, logicamente, esses outros países, o bloco europeu, os Estados Unidos e a China, tratam de fazer políticas econômicas que lhes defenda, certo? Políticas econômicas a seu favor. E no Brasil, que é uma economia menor do que esses três blocos, tem que tentar se resolver nesse momento. Então, eu acho assim, nós viemos de 2008, superamos a crise, não sentimos aqui a crise que ocorreu nos outros países. Nos Estados Unidos, 2 milhões de pessoas, de famílias, perderam as casas. Nós estamos entregando 2 milhões de moradias. Então, 2 milhões de moradias que estão sendo entregues à população, né, no programa Minha Casa Minha Vida. Então, o que se passou lá, a Grécia, a Espanha, né, todos aqueles, Portugal, Itália, a situação econômica é dramática. No Brasil, nós não temos essa situação. Nós estamos com controle da inflação, estamos com o desemprego na sua menor taxa histórica, não só é a menor taxa histórica do Brasil, como é uma das menores do mundo, certo? E, terceiro lugar, com renda aumentando. Economia se formalizando cada vez mais. Então, uma situação muito favorável, né, do ponto de vista da estrutura. Então, nós não temos esse problema que os outros países têm. Estou muito otimista em relação a 2014. Muito otimista. Veja só o que já foi licitado de estradas, de aeroportos. Nós vamos ter 5 aeroportos em obras o ano que vem, várias estradas sendo duplicadas, construídas. Nós vamos ter um conjunto de investimento que soma 70 bilhões de reais, que são investimentos que vão ter início. Se a gente colocar o Campo de Libra aí, são outros 70 bilhões de reais que nós vamos estar sendo o país que mais vai construir plataformas de petróleo. Isso vai movimentar a nossa indústria, porque a exigência é conteúdo nacional. Então nós vamos desenvolver a nossa indústria de equipamentos de petróleo, nós vamos crescer nesse aspecto. Além disso, nós vamos ter a continuidade do Minha Casa Minha Vida, que a indústria de construção civil não vai parar, certo? Vamos ter a continuidade com mais de 2,5 milhões de unidades em obras.
Vamos ter a Copa do Mundo, que são milhares de turistas vindo para o Brasil, consumindo aqui, movimentando o emprego nos hotéis, movimentando o emprego nos restaurantes, fazendo girar toda uma economia em torno da Copa do Mundo. Então, eu não vejo motivo para que a gente tenha qualquer preocupação de que a economia brasileira sofra. Lógico que o governo tem que tomar cuidado com os movimentos dos outros jogadores. Mas aí também, então 2015 também não seria um problema, já que não tem... Vai ser melhor que 2014. Vai ser melhor, então, no melhor, porque todos esses investimentos vão estar a plena carga. A presidenta Dilma liberou para os estados e municípios 50 bilhões em obras de mobilidade urbana. Só na cidade de São Paulo serão 3 linhas de metrô que vão iniciar as obras. 10 corredores de ônibus feitos pela prefeitura. Estou falando da cidade de São Paulo. É o metrô de Curitiba, certo? É o metrô em Goiânia, é o metrô em Manaus, né? É no Rio de Janeiro outra linha de metrô, fora toda aquela obra que está sendo feita na zona portuária. Então, quer dizer, não existe motivo aqui, no meu modo de ver, para que a gente fale, não, a economia vai piorar. Bom, tem que tomar cuidado para que não tenha... a inflação não volte, porque essa aceleração da economia, logicamente, pode levar a alguma preocupação do ponto de vista inflacionário. Mas desemprego, renda, nós vamos ter aumento. Aumento do emprego e aumento da renda. Bom, senhores, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos dentro de instantes. Lembrando que você em casa ainda pode participar. Ligue agora para o 0800 619 619 ou então mande a sua pergunta para o endereço eletrônico Expressão Nacional, tudo junto, sem tio, @câmara.leg.br ou ainda pelo Twitter, @xnacional. O Expressão Nacional faz um rápido intervalo e volta já. Não saia daí. Estamos de volta com Expressão Nacional, hoje discutindo os rumos da economia em 2014 e o impacto que vão ter nos investimentos em infraestrutura. Bom, senhores, eu gostaria, para a gente voltar a discutir o assunto, de mostrar alguns números, a evolução de alguns números aqui na tela. Por exemplo, o crédito em relação ao produto interno bruto no Brasil passou de 2003, a relação de 24,6%, em 2010, 45,2%, 49% em 2011, chegando em 2012 a 53,4% do PIB, de acordo com o Banco Central. E a próxima tela, e o endividamento das famílias, consequentemente, acompanhou essa evolução. Em 2005 era em torno de 18%, 30% em 2008, em 2011, 40% e no meio do ano de 2013, em julho, 45%. E, para finalizar, investimento em relação ao PIB, 2003 era da ordem de 15,3% do PIB. Em 2010, após a crise de 2008, a crise financeira internacional, era 19,5%, mas em 2012 ficou em 18,1%. Deputado Zaratini, Carlos Zaratini, em relação, por exemplo, a essa questão do crédito e do endividamento das famílias, o ministro Guido Mantega disse recentemente que a economia estava com problema nas duas pernas. E uma das pernas era o problema de oferta de crédito. O senhor acredita que agora vai haver um freio nessa oferta de crédito e também a alta no nível de endividamento das famílias pode fazer com que o brasileiro pare de consumir tanto e isso acabe desaquecendo a economia no ano que vem, em 2014? Olha, na verdade, nós estamos chegando num nível de endividamento que é normal na maioria dos países. Nós é que tínhamos um nível de endividamento muito baixo, porque o nosso sistema financeiro é um sistema financeiro muito restrito. A maioria das famílias, das pessoas, não tinha acesso ao banco. Tanto que nós tivemos nos anos 2003 até 2006, 2007, um processo forte de bancarização. Quer dizer, as pessoas poderem abrir uma conta em banco, que é o pressuposto para poder fazer um crédito, né? Então nós tivemos um período de evolução nesse aspecto. Depois nós tivemos o projeto Minha Casa Minha Vida, nós tivemos um grande processo de crédito imobiliário. Tivemos também uma expansão do crédito para a compra de bens duráveis, né?
tanto para automóveis, que foi muito forte, como para outros bens, geladeira, fogão. Então, existiu uma coisa que foi muito favorável e que repercutiu na melhoria de qualidade de vida da população. O fato que você acabou nos mostrando, que seria um outro dado importante, seria a inadimplência, né? A inadimplência está baixa, né? Especialmente nos bancos oficiais, que são aqueles que emprestam para as famílias de menor renda, né? Principalmente a Caixa Econômica Federal. O próprio BNDES, que empresta para as empresas e para os pequenos empreendedores, também tem um nível de inadimplência baixo. Então, o fato é o seguinte, quer dizer, o país está mais endividado? Tá, é verdade, mas também está pagando as suas dívidas. Também está tendo condições de pagar e, portanto, de refazer esse crédito no momento seguinte. Então, eu não acredito que nós vamos ter problemas por conta de que falte crédito ou que as pessoas estejam muito endividadas. Desculpe, mas assim, recentemente houve um aumento no atraso, por exemplo, nos pagamentos, nos financiamentos de veículos, né? Assim, as concessionárias ficaram um pouco preocupadas. Mas foi muito pequeno e nós não estamos tendo um de processo 6% do volume financiado. Isso para o senhor não acende nenhum... É normal esse processo. Nenhuma luz vermelha. Não é luz vermelha, não. Isso aí, logicamente, na medida que tem uma pequena oscilação na economia, o fato é o seguinte, a economia não sofre com isso. Nós não estamos tendo um processo aqui de que as pessoas não conseguem pagar o que devem, generalizadamente, entende? Isso não está ocorrendo. Então, eu acredito que nós vamos continuar tendo um processo de um nível de consumo, que pelo aquilo que eu falei na primeira parte, que eu acho que nós vamos aumentar muito os investimentos no Brasil, vai gerar emprego, vai melhorar ainda mais a renda do povo, nós vamos ter condições efetivas de ter um consumo que vai garantir um mercado interno forte, que vai garantir o emprego. E o emprego é o fundamental. A pessoa só vai se endividar se ela tiver mais ou menos a certeza de que ela não vai perder o emprego. Senão a pessoa não se endivida, né? A não ser que a pessoa seja absolutamente irresponsável. Mas não é o caso da maioria da população, que só assume uma dívida se tem um emprego e tem uma certa estabilidade no emprego, que é o que vem ocorrendo no Brasil de hoje. Obrigada, deputado. Professor Roberto Ellery, na última ata do Comitê de Política Monetária, o Copom, havia uma certa sinalização de que, para controlar a inflação, poderia haver um aumento no desemprego, uma queda no nível de emprego, ou não? Olha, isso é uma possibilidade. O que o Copom controla é a taxa de juros. E aí tem uma questão importante. O professor Pistelli colocou bem essa questão dos aumentos localizados, mas na realidade eles eram previstos. Tanto eles eram previstos que se você pegar as atas do relatório Focus, os relatórios do próprio Banco Central, ele já previa uma inflação de 5,7, 5,8. Então estava todo mundo prevendo que a inflação ia ficar em 5,7, assim como está todo mundo prevendo que ano que vem nós vamos ter uma inflação 5,8, 5,9. Então, assim, num contexto onde a inflação prevista, não imprevista, ela está bem acima do centro da meta, o Banco Central tem que fazer o que o Banco Central está fazendo agora, que é aumentar a taxa de juros. Bem acima do topo da meta? Não, acima do centro da meta. Estou falando de 5,9, 6 para um centro de 4,5 previsto, né? Porque a gente fala muito, mas não é imprevisto. Não é imprevisto porque estava em todos os relatórios lá. Se vocês podem pegar os relatórios, só olhar o relatório, estava escrito, está cravado lá. Então era previsto. O Banco Central errou ao fazer uma aposta arriscadíssima de que a crise mundial ia piorar a tal ponto que mesmo baixando os juros a inflação brasileira ia cair. Ele apostou que essa redução de juros ia aumentar o investimento, deu errado, os números mostram, o presidente Dilma assumiu com uma taxa de investimento de 19%, e ela está entregando 18% em 2012, apesar da construção dos estádios da Copa, apesar das obras de investimento para a Copa, apesar dos quase 400 bilhões de reais que foram passados ao BNDES para financiar o investimento, apesar de tudo isso, o investimento está caindo. E caiu por quê? Caiu porque o governo criou uma instabilidade desnecessária da economia, e essa é a minha crítica. Agora, quando o Banco Central diz eu vou aumentar a taxa de juros, o Banco Central está certo. Quando o governo revê o processo de concessão e aposta, o governo está certo. E isso é a boa notícia. A má notícia foi os anos perdidos, de 2011 e 2012, insistindo no erro. A essência do erro é, quando você fala, olha, nós vamos construir isso, construir aquilo, vai gerar emprego, esse é um argumento que ele tem que ser contextualizado. Quase não tem desemprego no Brasil, o que é excelente. O Brasil está vivendo um momento maravilhoso em termos de emprego. Mas se quase não tem desemprego e você gera demanda por emprego, o que você vai fazer na realidade? Você não vai aumentar o emprego. As pessoas não estão desempregadas. Para aumentar o emprego assim, tem que ter gente desempregada. Você vai aumentar o salário. Você vai aumentar o salário, o que é bom, mas que tem um certo limite. Se o salário começa tem um impacto inflacionário.
tem um impacto inflacionário, caso esse crescimento do salário não esteja acompanhado pelo crescimento da eficiência da mão de obra. E aí nós estamos amarrados, porque a gente não está conseguindo deslanchar. Então, essa queda do investimento, casada com a estagnação do ganho de eficiência, que também acontece no governo da presidente Dilma, ela cria um contexto perigoso para a economia brasileira, mas que eu tenho esperança de que reverta. Mas é esse o ponto. Rapidamente, deputado Zaratini, depois... Não, só me permitir, porque, bem, é evidente que se nós considerarmos que é esse estoque de pessoas que querem trabalhar, nós vamos ter problema. Mas existe um contingente de pessoas que não está trabalhando, não está procurando emprego ainda. Por que não está procurando emprego? Porque acha que ainda tem dificuldade. Nós precisamos incorporar essas pessoas ao mercado de trabalho. E para isso é necessário um investimento grande que o governo já começou a fazer, mas tem que acelerar, em fazer investimento na educação, especialmente no ensino técnico, para que nós possamos colocar essas pessoas também no mercado de trabalho. Uma outra questão importante, nós precisamos abrir o Brasil à vinda de trabalhadores de fora, principalmente os trabalhadores especializados, né, para que a gente possa melhorar a nossa tecnologia, o nosso conhecimento tecnológico. Então nós precisamos adotar medidas de infraestrutura, que aí é inevitável, a infraestrutura exige trabalhador. Se a gente não faz a infraestrutura, nós não vamos melhorar a situação geral da economia. Então temos que fazer as duas coisas e ir balanceando. Mas precisamos também dar um incremento na mão de obra, tanto em produtividade como na quantidade de trabalhadores incorporados ao mercado de trabalho. Então eu vejo que nós temos que superar esse gargalo investindo, principalmente na educação. Desculpe, senhores, eu vou só fazer uma intervenção aqui para começar a dar vazão às perguntas que estão chegando dos telespectadores, das pessoas que estão mandando pelo Twitter. Uma pergunta para o Roberto Piscitelli, encaminhada pelo Paulo Renosto, de São Lourenço do Oeste, Santa Catarina. Ele pergunta o seguinte, Piscitelli, é verdade que em 2015 haverá uma crise imobiliária no país ou são boatos, já que o governo está investindo muito alto no setor, como apontou o deputado Zaratini, no caso do Minha Casa Minha Vida? Eu acho que parece haver um certo exagero, né? É verdade que os preços dos imóveis estão inflados, mas isso não significa necessariamente que a gente tem uma bolha como nos Estados Unidos. Não se pode caracterizar nem de longe com a situação que houve nos Estados Unidos. Não se pode dizer, ou pelo menos não se pode dizer ainda que exista uma bolha imobiliária. Agora, eu queria só ter a oportunidade de fazer algum comentário sobre a conversa anterior. Claro. Na realidade, o volume de crédito em relação ao PIB, se a gente ler os últimos dados do Banco Central, é até maior hoje, um pouco maior do que aqueles últimos dados que foram divulgados. Ele já está em 55,4%. É possível que haja um certo recuo a partir do ano que vem, com uma menor aporte de recursos para o BNDES. Que também é uma das recomendações do porque Copom, tem uma série de implicações relacionadas ao aumento da dívida e aos encargos gerados por essa dívida, etc. As próprias condições em que esses financiamentos são concedidos, isso é uma outra questão, mas seria um outro programa, uma outra discussão. Uma crítica que vem sendo feita à falta de plano de negócios ou ao eu acho critério que como é feito. falta, inclusive, uma certa transparência a essas operações. Mas eu queria corroborar uma afirmação que o deputado Zaratini fez. O nível de inadimplência no sistema financeiro é surpreendentemente baixo. A média hoje, para todas as operações, pessoas físicas e jurídicas, é de 3,2%, sendo que no caso das pessoas jurídicas é de 2%. Agora, realmente as taxas de juros praticadas no mercado são muito elevadas, porque a Selic é 10%, mas a média das taxas de juros praticadas no mercado em relação a todas as operações chega a 19,8%. E no caso das pessoas físicas, a 26,1%. Muito mais. Ou seja, o spread chega a 17,3% no caso das pessoas físicas. A gente fala muito em taxa Selic. Na realidade, o que me preocupa mais do ponto de vista do custo do crédito e dos problemas que isso pode acarretar do ponto de vista de um superendividamento são os encargos relacionados a essas dívidas. Agora, é evidente que
Uma coisa é nível de endividamento. Ele é relativamente elevado, não é? Ele se elevou de uma forma muito rápida. Agora, evidentemente, a gente tem que ficar atento à questão do índice de inadimplência. E, por enquanto, o Ou índice de seja, inadimplência... o nível de não me- endividamento está alto, mas está as alto, famílias estão mas- dando conta de Exatamente. cumprir com Enquanto a economia, pagamentos. ainda que é um ritmo relativamente lento, continuar crescendo, assim como a renda do trabalho e o nível de emprego, é provável que a gente não tenha grandes dificuldades ou nenhuma, ou que não haja nenhum prenúncio de crise. Obrigada, Roberto Pistelli. Deputado Alfredo Kaifer, eu queria a opinião do senhor sobre essa colocação do deputado Zaratini de que o país está investindo forte em educação e sobre essa possibilidade de abrir o mercado de trabalho de uma maneira mais ampla para mão de obra estrangeira, já que falta mão de obra, principalmente mais qualificada, para as obras. A gente tem que desmistificar algumas coisas. Nós estamos num pleno emprego, deputado Zaratini, mas é um pleno emprego de salário mínimo ou de 2 salários mínimos. Quer dizer, o nível de renda na média do Brasil, qual foi o crescimento que aconteceu? Então, essa é uma desmistificação. Outra coisa, o crescimento do país. O governo optou pelo consumo. Quer dizer, aí você tem o endividamento que a inadimplência, o nível de inadimplência baixa, no meu entender, não é o parâmetro, porque a elevação da tomada de crédito de cada cidadão, ele vai inibir o consumo no dia seguinte e no mês seguinte. Então, essa é uma situação que certamente você vai ter um impacto na economia. Se você tem o endividamento alto das famílias, esse endividamento alto, ele vai pagar a sua conta anterior em dia, mas ele não vai contrair mais crédito e isso vai inibir o consumo. Então, é uma linha de crescimento que eu entendo ser errada. O crescimento tem que ser estimulado e fomentado através de investimentos em infraestrutura. E aí o governo errou. Demorou demasiadamente para a abertura de privatização. Só agora que as privatizações estão começando a decolar. Quer dizer, eu não sei se por ideologia, ou por conceito, pragmatismo, o governo do PT acabou escolhendo uma linha de privatização, digamos, vamos chamar socialista. Por exemplo, a privatização dos aeroportos. Por que manter a Infraero como participante? Quer dizer, para não admitir que seja um modelo de privatização e poder levar isso para o mercado dizendo que é um sistema de concessão. Quer dizer, é uma privatização artificial, mas mesmo assim ela demorou para chegar. Nós não vamos conseguir crescer 4%, 5% do PIB se nós não levarmos isso de 18%, 19% para 25% do PIB. Se o investimento não for de 25% do PIB, como fez a China, por exemplo, né? Enquanto nós mantivermos em 18%, 19% ou menos de 20%, nós não vamos ter crescimento do PIB acima de 1,5%, 2%, 2,3%. Temos que fazer esse investimento subir. E da onde? Temos poupança nacional? Não temos poupança nacional suficiente. Temos que trazer capitais de fora. Só um parênteses. Vocês defendem dar o uma aumento da abertura. taxa de juros. É o aumento da taxa de juros que faz com que a gente despenda cada vez mais recursos do orçamento para o pagamento dos juros. Mas eu não concordo com o aumento da taxa de juros. Ela só então ocorre porque o governo não cumpre a sua obrigação fiscal os juros, e obriga Só um minuto, o Banco senhor. Central a aumentar as taxas de juros. se nós Essa é a reduzirmos os situação. juros, nós E vamos isso é ter maléfico. folga para o Só um investimento. minuto, senhores, só um Isso minuto. é maléfico para o país porque a cada ponto de taxa de juros, quanto aumenta a nossa dívida Exato. pública. E o, Mas veja e o bem, serviço da dívida? o serviço da dívida, mas o Banco Central ele não tem outra alternativa a não ser acudir o mercado aumentando taxa de juros, porque se ele não aumentar a taxa de juros, o desastre da inflação que está no limite da meta, 6 e pico, ele vai para 7%, 8%. A inflação está sendo presa por artificialismo. Veja só, o governo segurou o aumento de combustível.
segurou lá atrás o câmbio, porque o câmbio é referencial hoje das grandes commodities. Se ele tivesse liberado o câmbio mais, nós certamente teríamos inflação acima da meta. E nós não podemos estar satisfeitos com uma inflação de 6,5%, Deputado. quando o país, o Chile, Peru, O Chile é uma Colômbia... economia pequena. Não, peraí, Não, mas vamos- mas é a Europa dentro Deputado Alfredo da América Kaiser. Latina. Então, a inflação de 2,5% controlada e nós ali, ó, Tanto que agora a 6,5%. Bachelet ganhou a eleição prometendo mudar o modelo econômico chileno, porque o povo chileno não aguenta mais um modelo concentrador de renda, certo? Que se fala maravilhas aqui no Brasil, mas o povo chileno votou contra esse modelo Mas agora, concentrador deputados, por uma mudança nesse sistema. Eu gostaria... Certamente não vai abandonar os preceitos liberais que o Chile, mesmo com Vai governos mudar, socialistas, sim. manteve. Bom, isso a gente vai poder acompanhar e, de repente, voltar aqui para discutir em 2014, depois de alguns meses do governo Bachelet, do novo governo Bachelet. Eu gostaria agora de ouvir a opinião do professor Roberto Ellery sobre essa questão. Como controlar a inflação, aumentar o nível de investimentos sem reduzir as transferências de renda, né? E sem aumentar, então, se a gente reduz os juros, porque se aumentar os juros, aumenta o gasto com o pagamento da dívida pública. Então, E sem reduzir o nível de emprego. não é tão Respondendo difícil, não. isso, Vamos lá. Eu gosto de trabalhar, assim, para fins até didáticos, com dois grandes paradigmas. que eu vou recuperando chamar- a confiança recuperando do a investidor. confiança, que eu vou chamar de China e Alemanha. A gente tem que escolher se a gente quer ser China ou Alemanha. O que é que eu chamo de China? A China é um país que tem praticamente Dá pra ter o nada crescimento de econômico bem-estar da social. China? A China tem nada de bem-estar social, muito pouco de bem-estar social. A China tem miséria grande, a China tem uma concentração de renda que subiu significativamente nos últimos 10 anos. Agora, a China investe 40% do PIB e cresce desgraçadamente. Isso é o que eu estou chamando de modelo China. Câmbio desvalorizado, muita poupança pública, sem um estado de bem-estar social muito frágil e concentração de renda. Mas atualmente China. tem uma poupança, Uma poupança gigantesca. particular também. Uma poupança pública e particular gigantesca. Até porque, sem um estado de bem-estar, se eu não tenho uma aposentadoria boa, eu tenho que poupar mais. Tem que economizar. Então, é o que eu estou chamando de modelo China e o que eu acho que o Brasil não quer. O Brasil já teve esse modelo ali pelos anos 70. Cresceu muito, mas o Brasil não quer. Talvez, o que eu vejo na sociedade brasileira, inclusive nas eleições seguidas, se você olhar desde a redemocratização, o Brasil ele quer uma sociedade que eu acho que é um modelo que eu gosto de chamar de modelo alemão. Modelo alemão o que é? Salário alto, câmbio valorizado. Sim. Onde está a chave do segredo do modelo? Como é que a Alemanha consegue sair bem com salário alto, câmbio valorizado? Ela tem um gasto público razoável, porque ela tem um estado de bem-estar social muito forte na Alemanha. Chama produtividade. Os alemães conseguem tudo isso porque eles são muito produtivos. Os chineses não são tão produtivos. Nós somos mais produtivos que os chineses, mas nós somos muito menos produtivos que a Alemanha. Porque se nós quisermos equalizar tudo isso, sem ter que gerar uma taxa de investimento gigantesca, que essa taxa de investimento a sociedade brasileira talvez não queira, e não quer porque ela não quer abrir mão do estado de bem-estar que foi criado, e que foi criado em décadas aí de disputas políticas. E que a nós estamos população aqui. quer Que melhor, a população mais e pede, melhor. basta ver nas eleições, não tem um partido que diga eu vou acabar As com isso. manifestações de O Então, problema, a gente não falou, eu nós acho não que- tocamos aqui na questão de economia baseada em serviços e baseada Mas eu em nem vou tão industrialização. preocupar Isso com a tem- indústria. Eu não me preocupo muito com a industrialização. Eu acho que essa discussão é uma discussão metade do século XX. Nós vivemos numa era que serviço inclui informação, tecnologia de informação, que é a grande motor de desenvolvimento atual. Então, o que a gente precisa é o seguinte, a gente precisa de ter uma mão de obra capacitada, eu concordo com o deputado, a gente está falando aqui de educação, a gente está falando de qualificação. Isso é fundamental. Nós é a precisamos ter primeira isso coisa. para que a gente não fique dependendo dessa sinuca de bico que não tem solução, que é como é que eu aumento o investimento, mas eu preciso dos juros altos, porque você tem um desequilíbrio macro. Quando o governo tentou baixar os juros na marra e dizer vai cair, deu errado, e o próprio governo recuou. Né? O governo disse, nunca mais nós vamos ter juros de 2 dígitos. Nós temos, e fez bem o governo recuar. Porque não é assim que você vai baixar a taxa de juros. Você tem que criar as condições para baixar os juros. Então, eu creio que o Brasil, e eu espero que na próxima eleição esse debate fique presente, a gente precisa se convencer do que nós escolhemos. E agora, o que nós escolhemos envolve uma mão de obra extremamente produtiva para poder funcionar todo esse modelo que nós queremos. E sem um sistema de educação de excelência, a gente não consegue. É inaceitável que os nossos estudantes fiquem nos últimos lugares nas avaliações internacionais. O Brasil fica atrás de países mais pobres do que o Brasil.
É inaceitável, eu sou um professor universitário, então eu digo isso com muita tranquilidade, porque eu estou fazendo a crítica aos meus colegas e a mim. É inaceitável que o Brasil não tenha uma universidade sequer entre as 50 melhores do mundo e nem entre as 100 agora. Isso é inaceitável. Se nós vamos seguir esse caminho, então a gente vai ter que ser China. Ou seja, vamos acabar com o bem-estar, vamos desvalorizar câmbio, vamos concentrar a renda, porque senão o Brasil vai ficar estagnado. Eu não acho que seja uma boa opção. Então a minha preocupação é que a gente cria um dilema que no fundo é um falso dilema. A gente cria um dilema porque a gente quer ser China e Alemanha ao mesmo tempo. A gente quer crescer como a China, mas a gente quer ter o estado de bem-estar alemão. Isso não existe em lugar nenhum. Nenhum país que tem esse estado de bem-estar vai crescer a 11% ao ano. Isso é impossível. Nenhum país que tem essa garantia, onde eu tenho um sistema de saúde público, eu tenho uma aposentadoria generosa, ou razoavelmente generosa, embora a gente ache que não, mas é, eu não vou ter poupança de 40%, porque não faz sentido, né? Professor Roberto, nós aprovamos aqui a destinação dos royalties do petróleo. Nos próximos 10 anos, nós vamos ter 200 bilhões por baixo a mais na educação. Verdade, mas não é só dinheiro, viu, deputado? Não, eu sei que não é só dinheiro. Reestruturar a Mas, coisa. por exemplo, se você... Uma das coisas, no meu modo de ver, fundamentais é você ter um professor, que o salário do professor seja atrativo para os melhores. Porque se o camarada que é o melhor, que tem a melhor cabeça, fala, não, eu não vou aceitar trabalhar como professor ganhando uma mixaria, vai trabalhar num outro emprego, então nós não conseguimos atrair bons professores. O salário não é simples, não estou falando aqui em termos de campanha salarial, não. Nós estamos falando aqui em termos de atrair melhores quadros para o magistério. Roberto Piscitelli, queria a sua opinião sobre esse dilema China-Alemanha. Olha, eu não morro de ilusões pelo crescimento chinês. Eu acho que é um tipo de crescimento a qualquer preço. É desejável e é possível ter um crescimento maior do que o Brasil vem apresentando nos últimos anos. Efetivamente, nós estamos significativamente aquém do nosso potencial. Mas eu acho que o modelo de crescimento chinês é um modelo que apresenta todas essas distorções que o professor Heller apontou, né? É um modelo que, vamos dizer assim, que explora a mão de obra em regime de trabalho escravo, quase escravo. É um crescimento que se faz através do inchaço, né, das cidades, das grandes metrópoles, com grandes problemas ambientais, com dilapidação, desperdício de recursos naturais. Então, não sei se a China é efetivamente um modelo para nós, além de todos esses desajustes, como, por exemplo, da própria taxa de câmbio mantida, vamos dizer assim, a forceps, e que contribui para gerar esses enormes excedentes comerciais para a China. É claro que se eu tivesse que escolher entre os dois modelos, eu preferiria alguma coisa que se assemelhasse mais ao modelo alemão. Não sei se é exatamente esse o modelo. Agora, acho que nós não podemos nos dar o luxo de abrir mão, né, das conquistas e dos avanços sociais, né, que nós fizemos. Aliás, é uma outra questão que não se teve oportunidade de discutir aqui, mas critica-se muito a pretensa elevada carga tributária brasileira, né? Então, ela se situa aí em torno de uns 36% do PIB. Quer dizer, na realidade, quando a gente deduz as chamadas transferências e os juros, a carga tributária líquida, que seria realmente o parâmetro que deveria nos servir de referência, se situa em torno da metade desses 36%. Então, eu acho que nós não podemos abrir mão desses avanços sociais, embora não tenhamos chegado ainda perto da economia do bem-estar que já atingiram algumas décadas antes os países desenvolvidos, os países europeus, principalmente, né? Mas que avanços sociais assim tão primorosos que nós Deputado. teríamos? Eu acho que... Uma educação que está aí um nível baixíssimo, saúde deplorável. Senhores, Eu acho que eu realmente- gostaria muito que a gente pudesse continuar, inclusive a questão da Acho que reforma nós tributária. tivemos avanços importantes em termos de desconcentração, avaliar. de renda, não é? E de redução dos níveis de miséria. Isso eu acho que é inegável. Agora,
Claro que nós temos muito que avançar, por exemplo, no terreno da educação, no terreno da qualificação da mão de obra. Isso é uma tarefa, eu diria, para as próximas décadas. Senhores, eu agradeço muitíssimo, mas infelizmente nós já chegamos ao limite do nosso tempo para esse tema. Eu agradeço muitíssimo a presença do deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, do economista Roberto Piscitelli, do Conselho Federal de Economia, do deputado Alfredo Kaifer, do PSDB do Paraná, e do professor da UNB, da Universidade de Brasília, Roberto Ellery. E agradeço também a você que nos acompanhou pela TV Câmara ou pela Rádio Câmara, ou também pela página da Câmara na internet. O Congresso Nacional entra em recesso esta semana e, com isso, a Expressão Nacional volta apenas em fevereiro, com a Maristela Santana. Durante o mês de janeiro, você terá a oportunidade de conferir novamente alguns dos melhores debates que foram feitos aqui durante 2013. Eu sou Fabiana Mello, agradeço a você e espero, em uma próxima oportunidade, poder contar com a sua audiência novamente. Até mais.